Com você a palavra. Obrigado, Nilza. Cumprimentando a Nilza e o Raimon e o Fernando, eu cumprimento todas e todos. Obrigado pela acolhida, né, que é uma palavra tão importante nesse universo aqui, Brevite. É um prazer imenso estar aqui. Eu acabei de chegar de Brasília, está tendo ainda sessão no plenário, então eu estou aqui, estou lá, e aí tem nesse momento, Raimon, na Câmara de Vereadores, uma audiência pública sobre reforma administrativa, né, que eu também estou lá, ou seja, eu estou em 3 lugares ao mesmo tempo nessa loucura de vida que a internet nos colocou, né? Então, você pode estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Mas eu fiz questão absoluta de passar aqui para cumprimentá-los, para me colocar à disposição de vocês, na verdade. Eu tenho sobre vocês muito mais que ouvir do que falar, porque o Raimon, por exemplo, eu conheço há muitos anos e eu considero o Raimon um dos melhores vereadores da história dessa cidade. Não estou falando isso porque ele está aqui, falo isso, eu falo de você principalmente quando você não está presente, sabe? Mas eu acho que o Raimon tem uma importância muito grande para a cidade, né? E a cidade é o lugar que a gente vive, né? Ninguém vive no estado, ninguém vive no país, a gente vive na cidade. Então o legislativo da cidade ele tem uma importância fundamental, é onde a gente resolve concretamente, né, onde as pessoas vivem. Esse debate dos moradores e da população em situação de rua é um debate da cidade e um modelo de cidade. Eu estava ouvindo o Fernando e lembrei do Leonardo Boff. Quando eu comecei a militância, isso tem mais de 30 anos, eu conheci o Boff, eu fazia trabalho nas prisões, e o Boff, eu nunca esqueci, me disse que eu precisava entender a diferença da solidariedade para a caridade, né? E isso vindo dele, né, Raimundo? Uma pessoa religiosa. E ele dizia o seguinte: a caridade é de cima para baixo, a solidariedade é horizontal, é quando você olha entre iguais. E isso eu nunca esqueci na minha vida. E esse movimento aqui, ele é um movimento de solidariedade. Ele é um movimento de iguais. E isso não é qualquer coisa na hora de você pensar política para a população em situação de rua. E aí eu acho que entram alguns elementos. As cidades, Raimon e Nilza, quando elas surgiram, elas surgem muradas. Os muros da cidade era para proteger os inimigos de fora da cidade. A cidade foi um movimento, o início, da origem das cidades, ela foi um movimento para a proteção das pessoas. E as cidades, hoje, elas não conseguem proteger as pessoas. Então, nós temos um desafio de entender o papel das cidades, para que servem as cidades. As cidades precisam voltar a ser, da sua origem, instrumentos onde a ideia da cidade parta da proteção das pessoas. E isso é um movimento de entendimento de mundo, de visão de mundo, marcado pela solidariedade. E isso tem que ir, Raimon, para as políticas públicas. A gente precisa discutir políticas públicas. E aí eu vou dar um exemplo. A gente está, nesse momento, no Congresso Nacional, está muito dura a vida no Congresso Nacional, viu, irmão? Eu achei que eu tinha pagado meus pecados sendo deputado estadual na época do Cabral, porque eu nunca imaginei que eu ia ser deputado federal na época de Bolsonaro, né? Então, eu estou pagando os pecados por 3 encarnações, né? Já tá pago, já está kit, né? Eu posso reencarnar 3 vezes que já paguei meus pecados de ser deputado federal no governo Bolsonaro. É inacreditável o que a gente está vivendo dentro do Congresso hoje, o nível de retrocesso brutal, né, que a sociedade brasileira está vivendo. A eleição de 22 será um marco decisivo das nossas vidas, independente da luta de cada um. 22 vai ser um plebiscito sobre a Constituição de 88. Se a Constituição vai continuar valendo ou não, nós vamos defini-la na eleição de 22. E eu espero que a gente não erre, né? Eu espero que a gente entenda a importância de derrotar a barbárie na política, porque senão não tem movimento, seja de que for, de que tema for, que vai sobreviver, porque nós não vamos ter base legal para discutir política pública. Então, fica aqui um desabafo, né, nesse sentido. Os números são muito impressionantes, Nilza, porque só na cidade do Rio de Janeiro, pela prefeitura, o número de pedidos de auxílio de 22 para 2020 aumentou 22%. Né?
só no auxílio. Ou seja, isso tem uma relação direta com o aumento da pobreza e com o aumento da desigualdade. A pandemia ele não foi um problema só sanitário, né? A pandemia nos trouxe um problema social e um problema econômico gravíssimo. Gravíssimo. Ampliou a desigualdade e, por isso, afetou diretamente a população em situação de rua. Então, a gente precisa, nesse momento, ter política pública. E aí o desafio que eu faço, o convite que eu faço, o pedido que eu faço, é que esses movimentos que são tão fortes, que eu admiro tanto, que eu acompanho há tanto tempo, né? Eu fui 10 anos presidente da Comissão de Direitos Humanos e sempre fui requisitado por vocês. Esses movimentos precisam debater o papel do Estado, senão nós não vamos ter saída. Nós não podemos... O tema do movimento de vocês aqui, o tema do encontro, Raimon, é existir e resistir. Se eu não me engano, é isso, né? Existir e resistir. Eu tenho muita preocupação com só resistindo, né? Porque claro que o resistir é um papel histórico importante das nossas lutas, mas a gente precisa resistir também. A gente precisa não ficar só na defensiva. A gente precisa não ficar só reativa. Nós precisamos ser ativos. E aí só tem uma maneira, é fazer com que o Estado tenha políticas públicas eficazes. Então, nesse sentido, os movimentos daqui precisam debater a reforma administrativa. A reforma administrativa, que é algo que muitos movimentos aqui podem achar que não tem nenhuma relação com isso, tem total, porque nós vamos acabar com o concurso público. Nós podemos fragilizar, por exemplo, a Defensoria Pública, que é um órgão fundamental no tema que a gente está aqui. Eu não sei se tem algum defensor público presente aqui, mas eu quero falar da importância da Defensoria Pública para a nossa cidade, para o nosso Estado, para a assistência, para a política de assistência. Né? Então, a reforma administrativa pode fragilizar, vai tirar a estabilidade, vai acabar com políticas de Estado e submeter a políticas de governo. Nós não vamos ter mais concurso público, Lisa. Acabar com a estabilidade é acabar com a possibilidade desse servidor resistir a governos humanitários, em nome de coisas humanitárias públicas. Então, é muito grave o que a gente está vivendo. A gente pode achar que só temos algo a fazer depois de 22. Nós temos que fazer agora, porque a gente pode chegar em 22 com um tamanho gigantesco de prejuízo. A gente não pode achar que tudo se resume a 22. E eu falei da importância de 22. É claro que eu reconheço. Mas a gente está vendo agora uma agonia. A reforma administrativa, a gente tem que enfrentá-la. Né? Imagina o papel da escola. Eu sou professor, irmão. Você também. O papel da escola neste tema aqui da gente, da população em situação de rua, é gigantesco. Você tem uma ideia do Degase, né, dos jovens, dos meninos e meninas que cumprem medidas no Degase, 85% são frutos da evasão escolar. 85% dos jovens que estão no Degase são frutos da evasão escolar. Então, debater escola é debater segurança pública, é debater política de juventude, é debater tudo isso. Né? E essas escolas, hoje, com a reforma administrativa, você não vai ter mais... O professor não vai ser considerado, Raimon, carreira típica de Estado. Você acaba com a estabilidade, você fragiliza mais a escola pública. É um retrocesso monumental, uma aliança de um liberalismo fanático com o fascismo. É este o caldo de política do Bolsonaro. Então, que a gente possa entender a reforma tributária. Então, existem coisas que às vezes são chatas de debater, às vezes tem muito número, mas que são coisas que determinam as nossas vidas, são coisas que afetam diretamente os nossos movimentos, as nossas pautas. É claro que a gente é movido por muita humanização, né, por laços de afeto, por encontros que são muito potentes, mas a gente precisa estar nos debates que nós não somos convidados. Nós precisamos ser penetras. Lembra do penetra nas festas das nossas juventudes, que a gente ia em festa que não era convidado? Então, eu fui penetra muitas vezes na vida. A gente precisa ser penetra. A gente precisa entrar em festas que não fomos convidados. É esse o tema hoje que eu só queria acrescentar aqui. Né? Enfim, eu acho que a gente precisa debater as cidades no que diz respeito à possibilidade de acolhimentos, de unidades de acolhimentos, mas políticas públicas. Que a gente debata isso, discuta isso, que a gente faça o debate da dependência química, que é um debate fundamental, dos instrumentos públicos para que a gente possa ter disponível.
mas eu estou aqui, na verdade, para dar parabéns a vocês. Eu aprendo muito, eu me alimento muito com vocês. Obrigado pelo convite, poder estar aqui. Eu quero colocar o meu mandato, né, à disposição de vocês, a liderança da minoria. Eu estou na liderança da minoria hoje, que são todos os deputados de oposição. No governo somos 130, é pouco, né? De 513 deputados, 130 apenas estão na oposição. Eu estou nessa liderança até março do ano que vem, então coloco todos os partidos de oposição, a estrutura da liderança da minoria à disposição dos movimentos, de vocês e dessas pautas. Parabéns e obrigado por tudo que vocês estão... Eu só quero, no final, comentar, Fernando, você está falando uma coisa que me lembrou muito na minha vida. O Fernando está dizendo, às vezes a gente não sabe que tem o direito, como é que eu vou lutar por ele, né? Nem sabe que tem, nem sabe que é o direito dele. Uma vez, Nilza, eu fui fazer um curso, eu não era deputado ainda, eu trabalhei muitos anos no sistema prisional, como muitos aqui sabem, né, como professor. E eu fui fazer um curso de direitos humanos para familiares de presos. E foi na UERJ. Né? Eu consegui uma sala na UERJ, e era um curso de direitos humanos para mães e mulheres, porque familiar de preso é tudo mulher. O número de homens visitando preso, né? As mulheres são abandonadas no cárcere, completamente. Quem visita, hegemonicamente, são mulheres, e filhas, mães, avós, irmãs. E aí fazem um curso essas mulheres na UERJ. E a gente marcou, era uma segunda-feira, enfim. Chegou na hora, eu te expliquei direitinho onde era, não tinha nenhuma pessoa na sala. Batiam 20 mulheres inscritas. Eu não entendi nada porque não chegou ninguém. E aí eu fui olhar, Raimon, elas estavam todas na porta da UERJ. Elas não entravam no prédio, porque quando elas olharam aquele prédio, elas acharam que aquele prédio não era para elas. E elas achavam que não podiam entrar. Não precisou nenhum guarda barrá-las. Não precisou ninguém dizer. A imposição, a desigualdade, às vezes, é terrível. É muito violenta. Né? E aí eu desci para falei, por que vocês não entraram? Ela falou assim, mas a gente pode? Né? Numa universidade pública como a UERJ, tão importante, de tantas conquistas, mesmo assim, elas achavam que não era para elas. É esse nível da desigualdade que a gente não pode normalizar, naturalizar. Né? E eu acho que vocês nunca naturalizam os absurdos, por isso vocês estão aqui. Então, obrigado por tudo. Um abraço muito grande, um abraço, Raimon, um abraço, Nilza, um abraço a todos vocês. Obrigado, gente. Eu vou pedir desculpas, porque eu vou ter que entrar na audiência da reforma administrativa e na sessão, esse inferno de vida online. Obrigado, gente. Um beijo enorme.